Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, boa noite. Hoje nós estamos chegando à nossa quarta e última aula. Chegamos hoje com uma audiência, né, com um público muito bom, onde trocamos uma ideia, trocamos experiências, um público extraordinário para que a gente possa levar mais conteúdo ainda para todos vocês. Recebi feedbacks maravilhosos durante essa semana do Lucro Real. Eu trago sempre com muito carinho, com muito amor, para que você possa se desenvolver tecnicamente. Então eu conto com você agora na nossa última aula, porque eu vou apresentar para você um programa de desenvolvimento para você se tornar um especialista em lucro real. E nessa transformação que você terá, eu vou te mostrar também formas de você não ter mais insegurança na hora de fazer a apuração do lucro real e calcular o imposto de renda e CSLL. Então eu vou trazer para você esse programa de desenvolvimento, nós vamos fazer uma revisão sobre tudo aquilo que nós estudamos e a gente vai entender como é que isso tudo vai funcionar. Combinado? Então vamos lá, vamos agora, vou compartilhar minha tela, minha equipe agora faz a transição das telas para a gente poder desenvolver tudo isso de maneira muito adequada. Beleza, pessoal? Simbora! Bom, pessoal, vamos agora analisar e revisitar o que nós lidamos aí. Desde segunda-feira nós estamos trabalhando fortemente um conteúdo do lucro real, nós estruturamos uma base introdutória. Então o que foi que a gente viu? A semana do lucro real ela tinha como objetivo, e ela tem ainda, né? Porque não terminou, nós chegamos à última aula agora. Então o grande objetivo ao preparar com todo carinho a semana do lucro real foi exatamente pensando em eliminar a insegurança na apuração que você faz hoje no lucro real ou que você pretende fazer. Muita gente não consegue coletar clientes do lucro real ou até mesmo não consegue trabalhar em empresas do lucro real porque tem insegurança na hora de fazer a apuração desse resultado e, consequentemente, calcular o imposto de renda e CSLL. Portanto, assim, nós temos uma seara muito importante porque eu trabalhei fortemente o entendimento dessa prática. E trabalhar fortemente o entendimento dessa prática realmente é extremamente importante para o bom desenvolvimento, tá? Nós disponibilizamos diversos materiais extras, inclusive, a partir de hoje, no final da aula, você já vai poder solicitar, né? Nós vamos disponibilizar um link, eu vou liberar um e-mail, inclusive, para que você possa solicitar o seu certificado quanto à semana do lucro real. Então, se você está precisando de horas extras aí na faculdade, inclusive, vai ser necessário aí, a gente vai liberar um e-mail entre hoje e amanhã, talvez, a gente libere esse e-mail, a minha equipe libera para que você possa solicitar o seu certificado da participação do evento, tá certo? Bom, qual foi a promessa, né, que nós a todo instante estávamos tocando nessa tecla da semana do lucro real, né? Primeiro, foi o conhecimento, trazer para você o conhecimento coerente, trazer para você o conhecimento certo e assim gerar mais resultados. Com métodos e estratégias adequadas, você consegue chegar de fato a um outro patamar, de fato a um outro modelo de trabalho em que você consegue ser muito mais bem direcionado. Eu tenho casos aqui, inclusive, de situações que a pessoa chegou para mim e disse assim: professor, com essa tratativa direcionada, eu hoje consigo vislumbrar despesas, eu hoje consigo vislumbrar as receitas e o registro com muito mais ênfase para saber se aquilo é dedutível ou não dedutível. Eu consigo acalmar meu coração com esse método e com essa estratégia adequada para que eu consiga então chegar no diferencial. Então é isso, pessoal. Essa é a grande ideia para que você consiga de fato chegar a um modelo diferenciado. É possível adquirir prática sem ter experiência. Eu venho batendo nessa mesma tecla há 3 aulas e essa é a última aula e eu não posso deixar de bater nessa mesma tecla. É possível adquirir prática sem ter a devida experiência. É claro, você consegue sim praticar sem que você tenha que ir para um escritório de contabilidade, sem que você tenha que ir para uma empresa do lucro real, mas consequentemente com essa prática você vai estar preparado e com a devida segurança para que você consiga desenvolver o lucro real em si, tá? Então vale muito a pena você trabalhar esse formato e assim você conseguir eliminar a insegurança. Pois bem, meus amigos, o que foi que a gente tratou na primeira, na segunda e na terceira aula, né? E qual vai ser o seu próximo passo, quais serão os próximos passos aí ao longo do nosso dia a dia trabalhando no lucro real, né? Então a gente vai entender o seguinte, olha só.
Primeiro, a nossa primeira aula, ela foi bastante conceitual e estrutural, porque nós entendemos a parte de contabilidade e estrutura de resultado. Eu não precisava entender, por exemplo, débitos e créditos, mas eu passei a entender a estrutura do resultado. Depois, eu comecei a entender as despesas que são úteis e não úteis para o lucro real, pelo menos estruturalmente, receitas também nesse mesmo sentido. E nós vimos duas grandes etapas nessa apuração, né? A etapa 1 e a etapa 2. A etapa 1 que tratava exatamente da estrutura do lucro real, do lucro, né? Da estrutura contábil, e depois nós fomos para o ajuste ao lucro, né? Que foi exatamente as adições, as exclusões e as compensações. E a gente trabalhou essa sistemática dessa apuração nesse sentido. E falamos também introdutoriamente do SPED-ECF, que é obrigatório para as empresas do lucro real, e vocês vão ver que na aula 1 a gente, e se vocês já assistiram, né, naturalmente nós vamos ter essas informações na aula 1, lembrando que a gente vai deixar disponível essas aulas até hoje, e eu provavelmente consiga liberar até amanhã, mas no máximo até amanhã, mas sim, são aulas que são densas, mas que vale a pena você acompanhar essa quarta aula para você entender como é que vai ser um programa de desenvolvimento bem adequado, tá certo? Bom, nossa primeira aula. A nossa segunda aula, eu tratei sobre elementos para aproveitamento ou não do lucro real. Inclusive, a gente tratou quais são os elementos, né, que eu preciso de um documento, eu preciso que seja através de competência, eu preciso que tenha necessidade operacional. Então, são elementos muitas vezes subjetivos, mas que você consegue. Não necessariamente decorar uma tabela que exista de despesas que sejam aceitas ou não sejam aceitas. O que a gente precisa entender é, será que essas despesas realmente... Será que existe uma forma de buscar a ideia de que essas despesas elas são aceitas? Então, eu tenho aí desenvolvido muito isso ao longo desse tempo. Todo esse tempo que eu ministro cursos do lucro real, ministro aulas sobre o lucro real, é fundamental a gente desenvolver essa perspectiva. Entender as receitas, entender as despesas, elaborar a apuração do lucro real. E nós entramos num caso prático, né, na aula 2, exatamente elaborando a apuração do lucro real, calculando o imposto de renda e a CSLL, e nós chegamos na aula 2, no término da aula 2, falando exatamente dessa apuração. Na aula 3, nós tratamos sobre o SPED-ECF. Começamos ontem, inclusive, na prática. Eu vi que muita gente tinha me mencionado no Instagram, eu achei o máximo, e fui compartilhando e fui interagindo na galera que estava fazendo os compartilhamentos. E eu achei bem interessante porque muita gente com dúvida. Então eu fui lá, tirava uma dúvida, mandava um áudio. Vale muito a pena, né, essa interação. Eu acho que é bastante gratificante, porque a gente consegue levar o conhecimento certo para muita gente que nunca teve um acesso a um conhecimento coerente. Apesar de hoje nós termos aí muita coisa na internet, mas a gente tem que tomar cuidado, porque se eu não tiver o conhecimento certo de verdade, eu não vou ter o resultado adequado para o meu desenvolvimento. E aí, pessoal, no SPED-ECF, logo depois a gente entrou nas regras para o PIS e para a COFINS. Que regras são essas, Marcos? São regras da não cumulatividade e da cumulatividade. Nós falamos basicamente o quê? Que toda empresa que apura o imposto de renda e a CSLL pelo lucro real, apurará PIS e COFINS pela não cumulatividade. Porém, existem exceções. E estas exceções, inclusive, estão listadas no artigo 10º da Lei 10.833 de 2003, que são receitas, empresas que oferem alguns tipos de receitas, e estas receitas estão dispostas à cumulatividade. Bom, visto isso, nós vimos que é possível uma empresa do lucro real, mesmo sendo do lucro real, fazer esse processo de apuração pela não cumulatividade ou pela cumulatividade, que vai depender do processo. Tá? Então é bem interessante a gente tomar cuidado com essas regras de PIS e COFINS. E eu citei todas elas assim a nível introdutório, obviamente que não tinha espaço, eu inclusive incluí PIS e COFINS por pedido de muitos dos nossos alunos ao longo das duas primeiras aulas. Bom, pessoal, entendido então o que é que nós temos para o lucro real, ou que tivemos do lucro real nas três primeiras aulas, né, na aula 1, na aula 2 e na aula 3, falamos de reforma tributária, de SPED-ECF, de caso prático do lucro real, inclusive muito intenso, muita gente me questionando, professor, como é que entende isso aqui, como é que faz isso aqui, despesa financeira, receita financeira é operacional, respondi vários e vários comentários, tanto na plataforma como também no meu Instagram,
que vale muito a pena essa interação. Sempre estou muito disponível, tá? E aí, pessoal, eu vou chegar agora a um ponto diferencial para você ser lucro real, para você ser diferente no lucro real, tá? E aí, a todo instante, eu venho, nas últimas 3 aulas, colocando o hashtag sou lucro real. Então, muita gente me marcou usando esse hashtag, e eu vou utilizar esse hashtag para falar do nosso programa de desenvolvimento, que eu venho já construindo ele há exatos 10 anos. Em 2011 eu começo a ministrar cursos práticos de lucro real, cursos práticos você colocar a mão na massa na contabilidade e depois fazer as apurações do lucro real. Então eu consigo dizer que tudo isso que eu venho desenvolvendo ele já tem uma chancela, ele já tem uma aplicação testada inclusive, porque são 10 anos aplicando o mesmo modelo e utilizando as atualizações das regras dos últimos tempos. Então, eu desenvolvi, juntamente com os professores Felipe Guerra e o professor Francélio Cavalcante, o especialista em lucro real. Ah, Marcos, é mais um curso. Na verdade, pessoal, eu não trato como curso, eu trato como um programa de desenvolvimento. Porque é um programa de desenvolvimento que eu sou muito viciado mesmo em cursos no modelo online. Por quê? Porque me dá uma certa liberdade. Eu mesmo ainda estudo, sim, com certeza, até porque a gente precisa estudar constantemente normas internacionais, impactos, etc. E eu gosto muito por causa desse modelo de desenvolvimento flexível. E isso, pessoal, me dá uma liberdade absurda. Eu estudo, inclusive, como se eu estivesse assistindo uma série e vou lá fazendo as anotações do mesmo jeito. Então eu desenvolvi esse programa de especialista em lucro real exatamente dessa forma. Então eu vou te mostrar aqui quais são os elementos que estão hoje no programa do especialista em lucro real. Primeiro grande elemento, primeiro grande ponto a ser falado são as videoaulas práticas. As videoaulas práticas, elas foram desenvolvidas e já estão disponíveis, tá? Onde você acessa essas videoaulas de qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Eu já fiz isso diversas vezes com outros cursos também. Então essas videoaulas já estão disponíveis, são mais de 150 vídeos disponíveis na plataforma. São aulas que não apenas já são disponíveis, mas são dinâmicas, a gente vai tratando o desenvolvimento conforme a demanda da parte tributária. E em alguns dos módulos nós já utilizamos um sistema contábil web, liberado pelos nossos parceiros, para você fazer o desenvolvimento das atividades práticas, inclusive. Pessoal, disponibilizar um sistema contábil web para um curso fiscal, sobretudo no ambiente contábil, é muito importante. Então a gente, inclusive, dentro dessas videoaulas, nós temos aulas de contabilidade prática aplicada para as empresas do lucro real. Vou mostrar para vocês já já como é que funciona. Tá? Nesse material didático, os materiais didáticos das videoaulas são fundamentais porque a gente tem uma apostila para cada módulo prático, inclusive com documentos reais das empresas. Nós temos planilhas de desenvolvimento, né? O próprio checklist da escrituração contábil, temos apurações do estoque, e aí eu vou para o aspecto contábil, depreciação, conciliação bancária, conciliação dos tributos, provisões, a apuração do lucro real trimestral, o entendimento dessa estrutura e a apuração do lucro real anual com essa sistemática. Eu tenho aí um grande ponto de desenvolvimento com as planilhas que são disponibilizadas e todo o material didático disponibilizado. Tá? Inclusive, a gente vem atualizando esses materiais a todo instante. Nós temos 5 etapas distribuídas para o entendimento do lucro real. Eu venho falando sobre as 5 etapas e no nosso curso eu também tenho esse desenvolvimento das 5 etapas. Tá? Vou até mostrar para vocês como é que funciona o curso já a nível de plataforma. Tá? Então essas 5 etapas do entendimento, né, da contabilidade estrutural, das receitas, das despesas, né, da apuração do lucro real e do SPED-ECF, eles foram incluídos dentro do curso, eles foram distribuídos. É natural que eu preciso distribuir, inclusive, e detalhar de outras formas, como distribuir receitas e despesas no entendimento da apuração do lucro real conforme o regulamento do imposto de renda e conforme a IN, a instrução normativa. Então a gente faz esse detalhamento exatamente para ficar mais didático e você conseguir entender a função de cada norma dentro do lucro real de maneira bem fundamentada. Vou já mostrar para você na prática como é que funciona a plataforma. Nós temos também, junto a tudo isso ainda, 3 cursos técnicos de bônus que eu fiz questão, inclusive,
partiu dos últimos dias incluir esse curso nos cursos bônus. A pedidos de muitos alunos, a gente vem percebendo que a necessidade do entendimento de PIS e COFINS é muito importante dentro do lucro real. Então eu fiz questão de incluir o bônus chamado Especialista em PIS e COFINS completo, tá? Completo, no curso, no programa de desenvolvimento do lucro real, tá? Então, incluímos o Especialista em PIS e COFINS, curso completo, prático, 100% desenvolvido, com uma ênfase na prática para PIS e COFINS. Nós incluímos também como curso bônus o SPED Contábil na prática, onde nós desenvolvemos especificamente a escrituração contábil utilizando o viés tanto do lucro real como do lucro presumido e principalmente do lucro real, porque é obrigatório. Então o SPED Contábil na prática voltado para essa sistemática. E não poderia faltar um curso de planejamento tributário na prática, onde eu desenvolvi com o professor Felipe Guerra, inclusive, toda essa estruturação de desenvolvimento relacionado a como nós vamos se comportar para o próximo ano. Quais são as possibilidades, quais são as funções de cálculo, quais são as prerrogativas, qual é o planejamento, qual é a projeção. E isso funciona muito bem, obviamente que sendo muito bem pautado e com conhecimento adequado. Pessoal, então veja só. Eu tenho um programa de desenvolvimento com 5 etapas distribuídas para o entendimento do lucro real, todas através de videoaulas práticas. Eu tenho 3 cursos bônus, que são Especialista em PIS e COFINS, SPED Contábil na prática e o Planejamento Tributário na prática. E aí a gente tem, inclusive, um programa de... A gente chama de tira dúvidas, mas é uma estrutura de consultoria pedagógica, inclusive técnica, extremamente robusta para responder você sempre em tempo hábil, onde a gente tem grupo do WhatsApp, onde nós temos um WhatsApp para tirar dúvidas com os consultores e diretamente comigo. Tá? Você consegue tirar dúvidas diretamente comigo, com o meu WhatsApp pessoal você consegue ter acesso e eu vou lá, eu respondo muitos alunos durante o dia, mando áudio, mando vídeo, faço reuniões online de esclarecimento conforme dúvidas. Ah, Marcos, eu estou tratando agora com uma empresa do lucro real e não sei como fazer, qual é o plano de ação para que eu possa começar a estruturar. Eu marco uma reunião com você e faço esclarecimento estruturado. Ah, Marcos, será que você consegue? Consigo. Você faz um agendamento prévio, a gente senta, faz uma reunião via Zoom, grava e depois eu disponibilizo para você. Então nós temos reuniões sim para esclarecimento de dúvidas online e não só de dúvidas, mas de direcionamento, tá? É como se fosse uma mentoria mais personalizada para você que eu consigo sim atender. Por isso, inclusive, eu limito as vagas desse curso, tá? Para que você possa ficar, obviamente, sendo atendido de maneira mais personalizada. E aí a gente também tem aulas de perguntas e respostas constantemente para a gente tratar de desenvolvimento nesse sentido. Tá certo, pessoal? Então, o Plantão Tira Dúvidas, ele é fundamental para que você possa ter certamente um acesso, né, à informação de maneira muito mais plausível. E eu conheço, inclusive, diversos outros cursos que não dão essa oportunidade. Você compra o curso, compra o programa e você suporte zero, né? Nós temos um programa de desenvolvimento com 5 etapas distribuídas para entender o lucro real. 3 cursos extras, né, adicionais. Um plantão tira dúvidas, atualizações constantes. E mesmo assim, se você não gostar, eu ainda vou lhe dar uma garantia de 7 dias. 7 dias, 7 dias. O que é isso, Marcos? Uma garantia de 7 dias, exatamente para que, se você não gostar, eu vou devolver o seu dinheiro de volta. Tá? Então você pode ir lá, analisar, entender e a gente vai devolver o seu dinheiro de volta se você não gostar de tudo isso. Que eu acredito ser muito difícil, mas tudo bem. Tá? E esse acesso ao curso ele é por 1 ano, tá? Podendo ser estendido, inclusive, tranquilamente com toda a nossa equipe. Fica sempre à disposição. O curso ele tem uma certificação da ABED, né? Na verdade, o instituto que gerencia toda a nossa estrutura tem uma certificação da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Tá? Então, os nossos cursos, a nossa instituição tem uma chancela por ser uma associação associada à educação à distância, e isso nos dá uma facilidade muito boa, assim, muito interessante quanto a um entendimento de inovações quanto ao negócio, quanto ao processo, né, de educação à distância. Marcos, entendi. Então, poxa, eu tenho um processo em que eu tenho lá o entendimento, né, relacionado à estrutura.
quanto às 5 etapas, e isso distribuído no programa de desenvolvimento. Eu tenho 3 cursos, né? Esses 3 cursos, eles são bônus, né? Eu tenho um plantão tira dúvidas, eu tenho atualizações constantes, eu tenho uma garantia de 7 dias, caso eu compre esse negócio e não funcione e não goste, eu posso pedir devolução e eu vou devolver seu dinheiro. Mas calma, com tudo isso, eu vou te dizer ainda coisa. Eu vou trazer até esse item para cá, certo? Eu tenho também, junto a tudo isso, o livro Descomplicando o Setor Contábil. Eu decidi aqui com o professor Felipe e o professor Francelli que nós iríamos exatamente liberar também para as próximas aquisições, para os próximos alunos. Inclusive eu estou liberando 80 vagas, eu vou já explicar como é que vai funcionar. Esse livro, que é o livro Descomplicando o Setor Contábil, tá? E aí, Marcos, como é que funciona tudo isso? Calma. Esse livro Descomplicando o Setor Contábil, ele vai diretamente para sua casa, fisicamente, tá? Versão física, não é versão em PDF não, é versão física, tá? E é um livro que foi desenvolvido por mim e pelo professor Felipe Guerra, onde nós colocamos aqui 101 perguntas e respostas. Pessoal, tá bem completo mesmo, com informações contábeis extremamente relevantes. Marcos, e tudo isso, quanto que custa, né? Imagina só que eu juntasse todos esses custos, todos esses valores. Quando a gente vai juntar todos esses valores, eu tenho investimento aí que transpassa os R$7.000. É óbvio que eu não vou cobrar isso tudo de você, porque a gente está aqui no momento em que eu vou ceder 80 vagas. E isso vai ser muito importante, porque você que está assistindo essa aula agora, você vai ter esse acesso. Como assim, Marcos? O preço real desse curso ele é R$ 1.997. Ele deveria ser muito mais, porque eu tenho muito mais coisas a oferecer. Mas quando eu não faço essa situação promocional, inclusive, nem acesso a esses outros bônus, livro e tudo mais, a gente tem. Porque a gente tem um preço de R$ 1.997, mas a gente não tem essa perspectiva promocional. Mas agora, com base na Semana do Lucro Real, com base em toda a nossa interação, nós estamos disponibilizando, eu estou disponibilizando para você valores promocionais. Que valores promocionais, Marcos? Um desconto de R$1.000, que você vai pagar apenas R$ 997 à vista. Esse investimento é um investimento no conhecimento. E o investimento no conhecimento é um investimento em ativo. E esse ativo é um ativo intangível, que vai gerar um resultado futuro para você e muitas vezes um resultado presente. Portanto, R$ 997 à vista. E aí, pessoal, se você realmente se interessou em toda essa estrutura, eu vou te chamar agora. Clica no botão abaixo para você, o botão abaixo que eu estou colocando agora com a minha equipe, para você adquirir esse curso com esse desconto especial e com toda essa estrutura que eu estou disponibilizando. Clica no botão agora para você adquirir o Especialista em Lucro Real, um programa desenvolvido especificamente para acabar com a sua insegurança na apuração do lucro real e no cálculo do imposto de renda da CSLL. Esse material, que é exatamente o material do Especialista em Lucro Real, eu tenho aqui ele dividido em vários tópicos, né? Nós temos inclusive os direcionamentos introdutórios, né? Que é o Seja Bem-vindos. A estrutura básica da tributação, onde você desenvolve exatamente aquela lógica do processo contábil, do entendimento introdutório, o que é que significa um tributo, cumulatividade, não cumulatividade, o conceito de tributos diretos e o que é que eu preciso entender para fins de tributos sobre lucro, por que existem eles. Inclusive ministrado esse módulo especificamente pelo professor Felipe Guerra. E aí a gente começa com a parte conceitual e estrutural, ministrada por mim, mas focada no regulamento do Imposto de Renda 2018, que é o decreto 9.580. Então eu estruturo o decreto 9.580 com base no lucro real e diversifico ele, exatamente fazendo toda a conceituação fundamentada desse processo, toda a conceituação, inclusive prática. O que é adição conforme a perspectiva do regulamento? O que é perdas? O que é quebras? O que são provisões? Perdas no recebimento de crédito?
o que é que eu envolvo, como é que eu trabalho a depreciação, como é que eu trabalho as multas fiscais, como é que eu faço as exclusões, o que é uma subvenção governamental, e a gente vai entendendo toda essa perspectiva com base no regulamento do imposto de renda. Isso seguindo aquelas etapas, tá? E agora, eu faço isso também com... Eu não, né? Aí aqui é o professor Francélio Cavalcante, que faz exatamente essa pegada, trazendo essa estruturação também, agora com base na IN 1700 de 2017 da Receita Federal. Ah, Marcos, e se essa instrução alterar? Não tem problema, a gente vai lá e atualiza, por isso que é tão importante o acompanhamento constante disso, tá? Depois a gente inseriu também, fez um trabalho especificamente para PIS e COFINS não cumulativo relacionado ao imposto de renda e CSLL com base no lucro real. Eu ministrei toda essa disciplina aqui voltada para PIS e COFINS dentro do nosso curso. Trago situações complexas, inclusive, onde a gente fala sobre o programa de alimentação do trabalhador e fala sobre várias situações em que são bem complexas na atualidade para fins do lucro real. Fiz questão de incluir uma parte de contabilidade prática para as empresas do lucro real, porque é fundamental para o seu desenvolvimento, onde você vai entender desde a constituição da empresa tecnicamente contábil até a apuração do lucro real no processo de encerramento das demonstrações contábeis, e isso é fundamental para o seu desenvolvimento. E depois eu tratei aqui a ECF, né, o SPED ECF, eu e o professor Felipe Guerra fizemos esse módulo especificamente com o objetivo de explanar o SPED ECF. Tá? O professor Felipe com os aspectos técnicos e eu com os aspectos práticos. E aí a gente coloca aqui, inclusive, um treinamento ao vivo que eu ministrei sobre o lucro real, tratando de casos práticos reais, voltado para lucro real, inclusive foi um dia todo. Então a gente disponibiliza esse treinamento também a título de bônus, né? Apesar de eu não ter colocado na nossa listagem, também é um bônus muito bom. E aí eu tenho os 3 bônus, né? Bônus do especialista em PIS e COFINS, o bônus do SPED contábil na prática, tá? E o planejamento tributário na prática, onde a gente trabalha fortemente vários casos práticos na mudança de regime tributário. Pessoal, esse de planejamento tributário na prática está bem completo, que traz você para um outro nível de fato dentro do lucro real. Então, pessoal, é esse conteúdo que você vai ter acesso. Juntos, né? Juntos os vídeos somam mais de 150 vídeos e vale a pena. Vale a pena você investir em você investir no seu conhecimento, você investir na sua estrutura conceitual para que você possa de fato ter acesso a todos esses vídeos de maneira bem rápida e já disponíveis. A segurança no pagamento, quando você clica no botãozinho abaixo, você tem as formas de pagamento através de cartão de crédito, de boleto ou de Pix, tá certo? Onde você, assim que finaliza o processo do pagamento, você tem acesso às aulas. Pessoal, se você realmente quer eliminar a insegurança na apuração do lucro real, clica no botão abaixo, sem medo. Vai lá, clica no botão abaixo. Vamos agora, vamos participar comigo, vamos lá para a área de membros, para a área de alunos do especialista, do Programa de Desenvolvimento em Especialista do Lucro Real, onde eu vou te ensinar, o professor Francélio Cavalcante vai te ensinar, o professor Felipe Guerra vai te ensinar tecnicamente como é que funciona o lucro real dentro de toda a perspectiva tributária. Quero contar com você. Clica no botão abaixo que eu vou te ajudar exatamente a ser um especialista no lucro real, beleza? Bom, entendido isso, pessoal, deixa eu organizar aqui qual vai ser o seu próximo passo, tá? O seu próximo passo vai ser o seguinte: faça sua matrícula já, porque nós só estamos com 80 vagas. Na verdade, eu estou vendo aqui que já saíram algumas compras, né? Alguns alunos já entraram na área de membros. Então essas 80 vagas já não são mais reais, né? Então estou com uma redução significativa até pelo tratamento personalizado. Eu te disse que eu vou me reunir com você, caso você queira, para a gente poder fazer uma estratégia de como é que você vai fazer uma aplicação de tudo isso que você está estudando na empresa que você está trabalhando. Você marca comigo e eu faço esse atendimento tranquilamente. Sou eu quem faço o atendimento, eu não deixo nenhum dos meus consultores fazer, porque eu gosto muito exatamente desse tratamento personalizado. O desconto, pessoal, é de R$1.000. Desconto de R$1.000 apenas por 24 horas. E aí, pessoal, 24 horas, desconto de R$1.000. Tem menos de 80 vagas. O que é que você vai fazer?
tem que vir aqui para a área de membros, falar comigo, conversar, para que a gente possa então desenvolver o conhecimento certo com mais resultados, então eliminar essa insegurança. Quero agradecer de coração toda a participação de vocês. Estou aqui à disposição. Eu conto com a presença de vocês lá na área de membros, né, lá na área de alunos, e a gente vai se desenvolver fortemente com tudo isso. Beleza, meus amigos? Tudo de bom. Até mais. Agradeço de coração. Vou ficar disponível aqui no chat para tirar mais dúvidas e aí a gente vai avançar e vamos nos encontrar lá na plataforma. Um abraço, tudo de bom. Fica com Deus. Até mais. Seja então um especialista em lucro real e vamos lá. Faz aquela foto, me marca. A contabilidade é linda. Sou lucro real. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Olá, pessoal. Meu nome é Viviane Oliveira. Eu sou estudante de Ciências Contábeis. Bem, como a gente sabe, na faculdade é nos dado toda a teoria e toda uma base para que a gente realmente escolha a área que a gente quer se especializar e se aprofundar mais nos estudos, né? Mas ali no dia a dia, quando eu me vi ali na realidade, fazendo ali a prática, eu vi que eu não tinha todas as competências necessárias para executar a tarefa que me foi dada. E através desse curso, eu pude realmente colocar em prática tudo o que foi ensinado, a apuração dos impostos, o reconhecimento dos impostos, a incidência ou não de cada um deles. A didática do professor assim, é excelente, não tem como você não aprender, entendeu? E me ajudou muito no dia a dia, foi realmente um diferencial para minha carreira. Eu pude realizar as tarefas que foram me dadas ali no dia a dia. E o meu recado para vocês é que para vocês investirem em educação, invistam em educação, se especializem nessa área. Tem vários cursos que podem com certeza te ajudar nessa caminhada. Fez a diferença na minha vida, tem feito diferença a cada dia e eu espero que faça diferença na vida de vocês, tá bom? Essa foi a minha experiência, era o que eu queria passar para vocês. Tá joia? Tchau, tchau. Eu sou Sérgio Ronaldo, tenho 43 anos e sou aluno de Ciências Contábeis na Estácio FIC. A minha vida profissional antes de conhecer os cursos do professor era mais ou menos assim. Tive iniciação na área contábil em 2009, quando tive a função de auxiliar de tributos federais na Secran Assessoria e vi que eu precisaria estudar um pouco mais. E desde então eu venho estudando, separando 6h30 do meu dia para os estudos. Entre eles, as aulas da faculdade, os cursos do professor, conteúdos relacionados à minha profissão e os conteúdos também pela internet. Eu queria dizer que ter conhecido o professor e seus cursos mudaram muito a minha vida, tanto profissional como pessoal. E se alguém estiver interessado em querer aprender um pouco mais da área contábil, eu indico com certeza os cursos do professor. É uma equipe altamente preparada, com conteúdo muito bom. Eu super indico. Um abraço. Oi gente, meu nome é Sueli Petrila, eu falo da cidade de Campinas, São Paulo, estado de São Paulo, e eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Então, eu venho de zero conhecimento da área, zero. E quando eu fiquei desempregada em 2018, eu decidi abrir um escritório contábil. E assim, tive a ajuda de muitos professores na época que me apoiou e acreditou na minha causa, né, e me deu muito incentivo. Mas mesmo assim eu sentia falta de um conhecimento específico no qual eu não tinha por não ter tido experiência na área. Eu ainda não finalizei o curso, eu estou fazendo ele ainda, mas assim, o apoio que a gente tem dentro da plataforma, o apoio que a gente tem não só da plataforma em si, gente, o ensino, a didática, vale muito a pena o conhecimento. E assim, depois que eu fiz o curso, eu tenho muito mais propriedade de falar com os meus clientes e me ajudou pra caramba mesmo. Eu tenho que agradecer demais esse empenho de vocês, porque
Eu, desde 2018, que foi quando eu comecei a empreender e abrir o escritório, eu nunca tive contato com tanto conteúdo bacana e com tanta informação que realmente tá ali na nossa rotina, né? Na nossa rotina diária ali do escritório. Meu, é muito legal isso aí. Obrigado mesmo. Vocês são demais e espero aí poder fazer outros cursos que eu sei que vocês têm. E obrigado mesmo. Oi gente, meu nome é Vanessa Maciel. Esse curso eu fiquei tão admirada que na primeira aula, antes mesmo de finalizar ela, eu já estava encaminhando para minhas colegas de trabalho. Ou seja, eu fiquei admirada com a forma simples em que o tema era abordado. Eu sou do interior do Paraná, logo cursos presenciais para mim é muito difícil e oneroso. Ou seja, eu sempre estou em busca de cursos online. Me joguei de cabeça e não me arrependi, pois eles tratam da teoria simplificada junto com a prática. A forma que um curso foi estruturado, os professores, o contato direto, o material disponibilizado, fazem com que o custo-benefício sejam perfeitos. Eu estou amando e super indico o trabalho desses profissionais. Olá a todos, meu nome é Lucas Henrique e eu gostaria de compartilhar com vocês uma notícia muito boa, algo que vale muito a pena. Eu sou formado em contabilidade, sou pós-graduado em gestão e planejamento tributário e o grande divisor de águas para mim nesse período como empreendedor contábil, né, em uma cidade pequena aqui no sertão de Pernambuco, foi justamente o curso qual eu fiz matrícula, me inscrevi e quero indicar a vocês. É um curso bastante interessante e só mesmo você pegando o link e conhecendo o curso e vendo que ele é um curso maravilhoso. Lá você vai aprender tudo, né, sobre os impostos, né, municipais, estaduais, federais, o nosso dia a dia, né, com esses lançamentos contábeis, com as obrigações acessórias e tudo isso aí de uma forma prática, né? De uma forma prática. Eu já fiz vários cursos presenciais, palestras e tudo longe disso. É apenas aquela coisa superficial, né? Fica apenas ali na margem, fica apenas ali na teoria, mas esse curso eu quero indicar para vocês. Eu não sou de estar fazendo vídeo, não sou de estar proporcionando assim tanta marketing, mas esse curso é um divisor de águas na minha carreira, vai me ajudar muito para eu que não tinha experiência na área prática, né? E esse curso aí, o investimento é um investimento bastante baixo, né? Bastante pequeno, pela grande proporção de benefícios que o curso traz. Meu nome é Amanda, eu tenho 27 anos, sou contadora, estou iniciando, né? E o intuito do curso foi para eu ter a prática, né? E de fato o curso tem me ajudado muito. O que eu mais gostei foi a didática do professor, que assim, de verdade me trouxe muita experiência, até mais do que na própria faculdade, o modo com que ele explica, o modo com que ele apresenta as matérias, inclusive com exercícios práticos de coisas que, assim, eu mesma nem imaginava que era possível, né, ter exercício prático, um curso online, e, para falar a verdade, superou as minhas expectativas. A didática do professor tá de parabéns, de total entendimento.